Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Vilmar Sudoski para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão em teu nome, porque tu és grande e operarás maravilhas, só tu és Deus. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Solicito ao primeiro secretário a realizar a leitura do expediente. Expediente de 10/2/2020, ofício 125/2020 da Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos proveniente do programa Urbanização e Regularização e Integração de Assentamentos Precários. Ofícios 04 e 05/2020, o Executivo comunicando o sancionamento dos projetos de lei 001 e 002/2020. Formulário de solicitação de tribuna de Elizabeth Padilha, representante dos moradores da rua Otto Friedrich. Ofício 79/2020 do Executivo encaminhando mensagem em regime de urgência. O projeto de lei 04/2020, que dispõe sobre a criação do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Canoinhas, e da outras providências. Ofício 80/2019 do Gabinete do Prefeito encaminhando projeto de lei em regime de urgência, projeto de lei 05/2020, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências. Para a primeira votação, projeto de lei 77/2019, que institui a Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher no município de Canoinhas. Projeto de resolução número 2/2019, que concede título de amigo de Canoinhas à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas. Indicações. Indicação 03/2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotile Rueder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Nilson Kochaski, secretário municipal de Obras, para que seja procedido ao reperfilamento das laterais estacionamento da rua 12 de setembro, próximo à Casa Luna. Indicação 14/2020, de autoria de Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Hilário Catti, secretário municipal de Meio Ambiente, para que seja realizada a limpeza da vegetação às margens da Avenida Vendelim Metzger, próximo à UNC. Indicação 15/2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceuvic Júnior, diretor do DETRACAN, para que seja realizada a pintura das faixas de estacionamento na rua João Alage. Indicação 16/2020, autoria do Edil Célio Galeski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceuvic Júnior, diretor do DETRACAN, a instalação de uma lombada na rua Rodolfo Scheid, no bairro Jardim Esperança. Indicação 17, de autoria do Edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, para que determine a Secretaria Municipal de Planejamento e ao setor jurídico do município, para que sejam realizados os estudos necessários para a legalização do acesso existente entre as ruas Virgílio Trevisani e Erna Schumacher, para a instalação de postes com luminárias. Indicação 18/2020, da autoria do Edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kochaski, secretário municipal de Obras, melhorias na estrada de Bonetes, que dá acesso a 9 propriedades, famílias Grefim, Dural e Martins. Indicação 19/2020, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotile Rueder, secretário municipal de Planejamento,
para que seja procedida de forma urgente uma operação tapa-buracos nas ruas pavimentadas do município de Canoinhas. Indicação 20/2020, de autoria do Edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Lário Catti, secretário municipal de Meio Ambiente, para que seja realizada a limpeza dos dois lados da Avenida Senador Ivo de Aquino, depois da antiga empresa Fricasa. Na ordem do dia, para a primeira votação, projeto de lei 77/2019, que institui a Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher no município de Canoinhas, e o projeto de resolução 02/2019, que concede título de amigo de Canoinhas à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas. Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Gil Baiano. Com a palavra, vereador Gil Baiano. Senhor presidente, só fazer umas questões. Na localidade de Bonito, Solicitação para que seja feita a rua com colocação de material, onde tem 9 famílias. E é um período que o caminhão que transporta a produção do tabaco não tem condições de chegar até essas 9 famílias para carregar os tabacos. Então é um trecho aproximado dos 400 metros e a necessidade de fazer a manutenção. Também outra indicação ali da Virgílio Trevisani, foi aberta uma rua onde se trata de uma área verde na Coab 4. E essa rua, já há algum tempo, ela vem sendo usada por pessoal do Jardim Esperança e Coab 4, né? E é um acesso mais curto para que eles venham até para o centro, mas é um trecho com escuridão. Então, para fazer a implantação de luminária ali naquele trecho ali, teria que o jurídico ver a legalidade de legalizar a rua. Então, essa solicitação para que o jurídico da prefeitura tome providência, analisando esses pontos aí, e o setor de planejamento para que, da melhor maneira possível, colocar em torno de 3, 4 luminárias ali naquele trecho ali que vai beneficiar aquela população de Coab 4 Jardim Esperança. Também a indicação que vai para o setor do meio ambiente, a gente percorre em todos os cantos do município e vê vários problemas, e o acesso que dá ao alto do frigorífico, na Avenida Senador Ivo de Aquino, a mata taquara caída em cima da pista, a sarjeta todas entupidas. Então, há um ano atrás, lá o pessoal da Secretaria de Obras realizou esse trabalho, mas acho que faz parte da Secretaria do Meio Ambiente para tomar providência, solicitar o proprietário ou até mesmo a empresa que faz as limpezas aí da cidade para fazer essa manutenção de limpeza ali naquela rua ali, Avenida Senador de Aquino. No mais seria isso, senhor presidente. Não há mais inscrições, senhor presidente. Gostaria de maneira rápida só justificar duas das minhas indicações. Inicialmente, quero cumprimentar todos os presentes, agradecer pela presença. Boa noite aos internautas do Facebook e do YouTube. A indicação 013 de 2020, né, para visualizarem melhor, é na esquina da Casa Luna. Tá? Ali, o acostamento está simplesmente arrebentado. Tá? E ele está cada vez ficando pior. Então, se não houver a possibilidade de colocar massa asfáltica, né, para nivelar, que seja colocado de repente algum tipo de material, porque está só afundando mais e os carros param ali quando vão sair, o pneu já meio dá problema. Então, fica a solicitação aí, espero que seja atendida. E a 014 de 2020, eu recebi uma solicitação da Aninha, funcionária da UNC de Marcílio Dias, que no caminho lá, não só para a UNC, né, em Marcílio Dias ali, no caminho
o mato está já tomando conta, né? Então a gente pede encarecidamente. Agora começa o fluxo a aumentar, porque as aulas voltam, não sei se voltam essa semana ou semana que vem, dia 17. Enfim, estão prestes a reiniciar as aulas, e o fluxo fica mais intenso, então é importante ter uma boa visibilidade ali da pista. No mais, seria isso. Passamos ao grande expediente. Solicito informar ao primeiro secretário se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não há inscrições, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos dão a honra e o prestígio da presença, internautas que nos acompanham à TV Câmara, Ângelo representando a imprensa, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu solicito incluir na ordem do dia para a primeira votação projeto de lei número 005/2020, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e de outras providências. Estádio Municipal Benedito Terese Carvalho, para a realização do evento Jogo das Estrelas, no dia 15/2/2020. Este Jogo das Estrelas é um jogo beneficente em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer do município de Canoinhas. Seríssimo, muito obrigado. Então, eu coloco em deliberação do plenário, para incluir na ordem do dia para a primeira votação, o referido projeto de lei que trata da permissão de uso do bem público. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Então, está incluso na ordem do dia de hoje o projeto de lei 005/2020. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 077/2019, que institui a Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher no município de Canoinhas, Santa Catarina. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 077/2019. Coloco em discussão e votação o projeto de lei, projeto de resolução número 002/2020, que concede título de amigo de Canoinhas à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zeneci Dreyer. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos os servidores da casa, internautas e plenária que se faz presente. Só para fazer um destaque com relação ao título de amigo de Canoinhas, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, no sentido também de enaltecer as mulheres aguerridas que tiveram a iniciativa de instituir, implantar a Rede Feminina de Combate ao Câncer no município de Canoinhas para atender toda a região. Então, além de amigo do município de Canoinhas, amigos de toda a região. E lembrar destas pioneiras que há mais de 30 anos, quando foi instituído esse grupo em defesa das mulheres, com o objetivo principal do combate ao câncer, lembrar que é muito importante trazer esse debate aqui para a Casa de Leis, porque é uma entidade não governamental. É uma entidade que presta serviços à comunidade através de ações voluntárias, São mulheres guerreiras e voluntárias que muitas vezes acabam executando e realizando ações que são dever do poder público, Então, pelo fortalecimento das entidades não governamentais, porque é a representação da sociedade civil organizada, pelo reconhecimento do trabalho voluntário e principalmente pelas ações de prevenção e combate ao câncer no município de Canoinhas e região. Então, é um projeto que eu gostaria que fosse realmente destacado nessa Casa de Leis, porque realmente todas essas mulheres que já passaram pela Rede Feminina de Combate ao Câncer merecem esse nosso reconhecimento. Seria isso, senhor presidente. Só gostaria de lembrar, então, que esse projeto de lei é de autoria de toda a edilidade e o projeto de lei anterior, 077/2019, é de autoria do vereador Coronel Mário. Continua em discussão.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução 002 de 2020. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 005 de 2020, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e dá outras providências. Utilização do Estádio Municipal Benedito Terés de Carvalho pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas para a realização do evento Jogo das Estrelas, no dia 15 de fevereiro de 2020. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 005 de 2020. Passamos aos requerimentos. Requerimento número 050 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Paulinho Basílio, presidente da Câmara de Vereadores, solicitando que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito do município de Canoinhas, solicitando a possibilidade de um membro do Poder Legislativo, preferencialmente vereador, possa compor a comissão que foi instituída para fiscalizar as obras de pavimentação do município. Está em discussão o requerimento 050 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 050 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Desculpe. Requerimento número 051 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Paulinho Basílio, presidente da Câmara de Vereadores, solicitando que seja procedido um levantamento pela assessoria desse Poder Legislativo de quantos projetos de leis foram aprovados e sancionados pelo Poder Executivo nos anos de 2017, 2018 e 2019, que necessitavam de regulamentação e que ainda não foram regulamentados. Está em discussão o requerimento número 051 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, os nossos ilustres canoinhenses sempre nos prestigiando com suas honrosas presenças, a imprensa, os colaboradores da casa, os internautas. Eu gostaria de parabenizar o vereador Coronel Mário pelo requerimento, até porque esse assunto veio bem à tona na quinta-feira de manhã, quando nós estávamos representando essa casa, o vereador Vilmar, o vereador Célio, o Coronel Mário, eu também estava lá, quando foi lançado o programa, o convênio Constrói Canoinhas, com o Ministério Público, o Poder Judiciário, a unidade a Polícia Militar, bombeiros, o presídio, enfim. O que nós precisamos ainda é ter várias leis que não foram regulamentadas, que foram aprovadas e não foram regulamentadas. E olhando o convênio atentamente, percebe-se que é um show. Se isso aqui levado a sério, nós teremos resultados enormes para o nosso município. E eu gostaria depois que o Coronel Mário, com certeza, ele vai falar e pode falar com mais profundidade do projeto, até porque o requerimento é dele, mas serão atividades desenvolvidas pelos nossos, para as pessoas que estão cumprindo penas especiais. Foi comprada uma máquina de fazer concreto e que seria dentro desse convênio feito isso. E o que a gente vê que acontece em muitos pequenos delitos e que depende de regulamentação. E todas essas leis têm que ser regulamentadas. Tanto do uso de bebida alcoólica em espaços públicos, nós temos também outros projetos que ainda não foram regulamentados. E até para a gente ter em mãos a relação de todos e ver quais são necessários e talvez, o vereador Coronel Mário conseguir, dentro desse programa que será desenvolvido, com que isso seja eficaz. Seria isso. Continua em discussão.
Antes de colocar em votação, já quero determinar a nossa competentíssima assessoria legislativa e administrativa que já no dia de amanhã iniciem esses levantamentos. Portanto, está em votação o requerimento número 051 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 051 de 2020. Requerimento número 052 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos e ao senhor Edson Curoli, secretário municipal de Desenvolvimento Rural, solicitando que seja desencadeada uma operação em conjunto com instituições afins para fiscalizar possíveis maus tratos de animais que são utilizados para coleta de material reciclável, entre outros. Está em discussão o requerimento número 052 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, esse requerimento eu o produzi em face de uma solicitação de um morador do município de Canoinhas, que trabalha na causa animal, principalmente na proteção a maus tratos. Conversei com o comandante da Polícia Militar, da Companhia da Polícia Militar também, consultei a nossa Secretaria Legislativa com relação à nossa legislação, e no final do mês de março expira o prazo, vereadora Norma, para que seja regulamentada, inclusive, a proibição do tráfego de veículos de extração animal no município de Canoinhas. Em que pese estar já, depois de muito tempo, sendo discutida essa matéria, com um esforço muito grande, inclusive, do nosso secretário de Meio Ambiente, Hilário Catti, para poder regulamentar isso. A gente sabe, participou de algumas discussões de todas as pessoas envolvidas nesse processo para essa regulamentação. Eu tenho constatado ainda, e eu sei muitas vezes da dificuldade de fiscalização por parte dos poderes, das próprias instituições que têm que fiscalizar, em face de embasamento técnico para isso. E é necessário para fazer isso, inclusive, um laudo de veterinário. Não é somente através de olhos, né, que se pode afirmar isso, se houve maus tratos ou não. Apesar de haver essa constatação, ela precisa de ter legitimidade através de um laudo. Então, ainda estão ocorrendo, infelizmente. Eu tenho constatado isso, tá? E esse cidadão do município me procurou, tá? Então, eu estou convertendo um documento oficial e solicitando ao nosso secretário de Desenvolvimento Rural e as demais instituições afins, né? Polícias, meio ambiente, própria saúde, enfim, na medida do possível, desencadear uma operação nesse sentido. Alguns municípios a nível do Brasil fizeram isso. E eu sei que até final de março vai ser difícil regulamentar essa proibição na sua totalidade. Eu vejo uma dificuldade ainda porque, vereador Paulo Glinski, o senhor sabe, como procurador do município de Três Barras, que foi ou está, que nós temos que essas ações têm que ser tomadas principalmente com o município vizinho. E a gente não vê, ao menos aos meus olhos, enquanto legislador, que haja a possibilidade, vereadora Zenicide, de fazer essa substituição, né, a fórceps, né, já determinando a proibição. As famílias vão ter dificuldade nesse sentido. Então, em face disso que eu formulei esse requerimento e peço, na medida do possível, eu sei que não é muito fácil fazer uma operação dessa envergadura, mas, no meu entendimento, ela tem que ser desencadeada até mesmo para que se evite esses maus tratos. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 052 de 2020. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 052 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Requerimentos números 053 e 054 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Reinaldo de Lima e do senhor Jean Daniel Neres Barbosa. Por se tratar de requerimento de pesar, a mesa defere automaticamente. Era o que tinha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, nós recebemos no dia
10 de fevereiro, um ofício, portanto, hoje foi protocolado nessa Casa de Leis, um ofício com relação a alguns questionamentos, vereadora Camila, que a Comissão de Justiça e Redação, da qual a senhora é presidente, a vereadora Zenici, com relação à possibilidade de instalação da Uniguaçu, né, do centro universitário ou de uma faculdade da Uniguaçu, aqui no município de Canoinhas. Eu estou fazendo essa referência porque a resposta veio, já tomei conhecimento, já fiz a leitura da resposta, e amanhã vai ter uma reunião junto às comissões com relação à resposta, eles vão responder alguns questionamentos. Eu só estou fazendo essa referência, que é muito importante esclarecer a nossa comunidade que o que está se tramitando com relação à vinda ao Uniguaçu nessa Casa de Leis, nós estamos tomando todos os cuidados para que haja toda a previsão legal antes da instalação. Existem questionamentos por parte da comunidade, mas em nenhum momento essa Casa de Leis ou algum edil tentou travar esse processo. Por que eu estou fazendo essa manifestação? Porque houveram questionamentos por parte de algumas pessoas da comunidade na questão da cessão de um bem público para a instalação, né, desse centro universitário. Então é importante esclarecer que, dentre as nossas questões regimentais, está tramitando, né, todo esse projeto de lei, e amanhã, inclusive, nós teremos mais uma reunião para tratar desse assunto. Só estou esclarecendo a comunidade porque eu fui questionado, né, o que estava ocorrendo com relação à não aprovação desse projeto. Então, nós estamos levantando e coletando informações e subsídios necessários para que tenhamos segurança no momento de votar. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, até pedi licença e autorização do vereador Coronel Mário para tocar no mesmo assunto, até porque também essa cobrança com certeza tem vindo para os demais vereadores, né? E não só a cobrança, mas também o pedido de informação, saber como é que vai funcionar, qual que é a expectativa da Uniguaçu em termos de geração de vagas aqui, em termos de cursos, enfim, são situações que a gente vai receber, na verdade, embora já tenha vindo uma resposta oficial, mas a gente vai receber informações maiores amanhã com a vinda de uma comitiva da Uniguaçu que vai esclarecer para as comissões as dúvidas que a comissão tem. É claro que todos nós aqui temos o objetivo de ajudar no desenvolvimento de Canoinhas e, por certo, a instalação de mais uma instituição voltada para o ensino superior, uma universidade aqui, ela com certeza contribui para o desenvolvimento. E também, um fator que é muito importante, Ângelo, que a gente tem que pesar, é que nós temos centenas e centenas de canoinhenses que se deslocam diariamente para outro município para poder estudar. Então, se houver a possibilidade de que ocorra uma instalação aqui em Canoinhas e que esses alunos possam não correr o risco diário das estradas e poder ter o seu curso aqui no município de Canoinhas, claro que com certeza é um projeto extremamente viável e que, da minha parte, vai ter o voto favorável. Mas a gente quer ter informações adicionais no sentido de como vai se implementar isso, no sentido de que qual que é o projeto a longo prazo, porque a instalação inicial com a cessão de uso ela é uma coisa provisória. Todos nós aqui sabemos que uma instituição do porte da Uniguaçu não vai se instalar ali na Escola Haroldo e ficar eternamente ali. Esse seria um primeiro passo. Então a gente quer saber também qual que é o passo seguinte. Vai ter um investimento aqui na região, quem sabe mais a gente construir um campus aqui. Então são essas informações que a gente quer. Paralelo a isso, o município em outros momentos já fez cessão de uso para que determinadas instituições ou entidades pudessem levar cursos, por exemplo, para o interior. Se não me falha a memória, no Maria Isabel, na Barra Mansa não me recordo, mas Felipe Schmidt. Então, essa é uma situação que já ocorreu em outros momentos. A instituição, claro que para ela poder utilizar esse bem público, ela vai ter uma contrapartida. No caso dessa escola, é uma reforma que é necessária no telhado da escola. Mas não é esse detalhe, esse é o de menos. O mais importante é saber qual que é a expectativa de
criação de cursos aqui. Esses cursos que estão hoje lá, eles vão migrar para cá? A migração vai ser em que etapa? Quanto tempo vai levar? Então, são essas informações que a gente precisa ter. Se tivesse a certeza de que amanhã, esses nossos acadêmicos que estão indo para lá diariamente, assim que iniciou o ano letivo, poderiam ficar aqui, só isso já bastaria, não precisava nem ter a reforma do telhado da minha parte. Mas a gente quer ter essas informações. Então, a gente recebeu algumas cobranças, mas não é nada no sentido de dificultar a vida de ninguém. Não é nada no sentido de criar obstáculo para a instalação da Uniguaçu, que muito pelo contrário. É no sentido de ter informação para que, aprovado, a gente possa ter certeza de dizer, olha, vai se instalar aqui, os acadêmicos vão poder ficar aqui, vai ser bom para o município. São essas informações que a gente está buscando e que amanhã, pela nominata que nos foi encaminhada de pessoas que virão, a direção da universidade vai estar aqui, pessoas altamente preparadas para nos esclarecer essas dúvidas e, no caso, tornar apto o projeto para votação. Vereador Vilmar Sidosky. Com a palavra, vereador Vilmar Sidosky. Cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade presente, quem está nos acompanhando através da TV Câmara, boa noite a todos. Eu quero só lembrar e falar um pouquinho que nós teremos no dia 13, quinta-feira, audiência pública aqui nessa casa, às 18h30 com início. Então, e essa audiência pública, ela fala então da mobilidade urbana, né, e do plano diretor, aonde vai mexer em várias áreas do nosso município, como zoneamento, tamanhos de lote, seu prédio pode ser de 2, 3, 5, 10 andares, por regiões, onde vai estar as indústrias e tal. E a gente sabe que já teve uma reunião, né, com a empresa Urbitec, que é a que está fazendo esse trabalho para o município de Canoinhas, e algumas das pessoas que passaram lá trouxeram algumas informações e que algumas a gente teria que discutir. Sabemos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que a decisão final vai passar por esta casa, ela vai vir até aqui. Mas que na quinta-feira, com a audiência pública, Cláudio, é o momento de nós discutirmos abertamente, onde o cidadão tem o direito e a voz para se pronunciar e questionar com relação ao que esse novo plano diretor, ou seja, tudo que a Urbitec está desenvolvendo com relação à mobilidade urbana e zoneamento, enfim, tudo aquilo que compete ao nosso dia a dia do município de Canoinhas, é o grande momento de nós discutirmos. Sei, e eu já tenho alguns questionamentos com algumas coisas das quais a gente pegou informações. Quero amanhã abrir o site e ver boa parte do que já lá foi colocado. Até diria para os senhores e senhoras que também, se puderem fazer isso, eu acho que de extrema importância, porque, com toda certeza, nem tudo o que eles estão levantando e colocando como opção para ser votado por nós, talvez seja da concordância de todos nós, porque a palavra final, com toda certeza, vai ser desta casa. Mas a gente precisa ouvir a sociedade, ouvir a comunidade, ouvir as pessoas, Ângelo, para entender aquilo que o cidadão, aquilo que o nosso munícipe pensa com relação ao nosso município. Então, é o grande momento, é o momento de estarmos aqui presentes. Nós já fizemos parte, acho que quase todos dos vereadores, ou todos, já fizeram parte de outras audiências públicas, mas agora ela está se afunilando e trazendo resultados finais de tudo aquilo que eles foram levantando, questionando ao longo desses 7, 8 meses, e que daqui a pouco esse projeto está concluído por eles e vindo para esta casa para que nós possamos, então, daí fazer a discussão, aprovação, emendas ou não, enfim, né, porque aqui a casa é soberana e vai dar o seu veredito final. Mas é o grande momento da discussão, o grande momento de nós ouvir as pessoas, ouvir o cidadão, porque eu tenho certeza que em muitos pontos nós vamos ter muitos questionamentos, com toda certeza. Então, essa é a minha fala neste sentido de que é o grande momento.
Da mesma forma, só concluindo agora com relação à Universidade de Iguaçu, que tem interesse em se instalar aqui, toda a entidade que queira se instalar aqui, obviamente que tem total apoio nosso. Então, como muito bem já foi exposto, e é da mesma forma, a gente precisa ouvir as pessoas daqui que têm algum clamor, alguma posição a ser colocada, né, os que estão aqui, e também ouvir quem está chegando, qual é o real interesse, até porque não sei se os cursos são os mesmos que são oferecidos aqui ou são outros. Eu não li a resposta da Uniguaçu, eu quero, né, hoje o meu dia foi bastante atarefado e eu acabei não lendo, vereador Mário. Eu já vi que o senhor já fez a leitura e eu ainda não fiz, mas amanhã eu vou fazer pela manhã e vou, então, fazer a minha análise com relação às colocações da resposta feita pela Uniguaçu. Mas é importante a gente saber, vão investir em Canoinhas, vai haver investimentos aqui, quais serão os cursos oferecidos, vão ser replicados cursos que nós já temos em Canoinhas, o que nós vamos ter de melhor, mas com toda certeza nenhum vereador aqui vai se opor a essa vinda, mas precisa ser um bom entendimento para que nós saibamos aquilo que eles vêm oferecer para o município de Canoinhas, para as pessoas de Canoinhas. Como muito bem frisou, e eu acho que dificilmente, o vereador Paulo até frisou aqui, os que já estão estudando vão poder continuar aqui, não vão, né? São respostas que não se sabe. Eu até penso que isso não vai acontecer, mas, enfim, são respostas que a direção da Uniguaçu vai poder oferecer. Eles já estão cadastrados no MEC, com os cursos, isso já está liberado pelo MEC, não está? Qual é a real situação? Então, são questionamentos que precisamos ter, mas são muito bem-vindos aqui, com toda certeza, como todas as outras entidades que se colocaram aqui para contribuir e somar dentro do município de Canoinhas. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Norma Pereira. É só um esclarecimentozinho. Os questionamentos que vem para a gente, por que nós somos contra a vinda da universidade? Aqui ninguém é contra, nunca ninguém foi. E as pessoas que estão envolvidas com a educação, que sabem que é um convênio da instituição com o município de Canoinhas para reformar uma escola e eles se instalarem no espaço público, essa distinção que há que ser feita. O que nós estamos estudando são os pontos jurídicos, a legalidade e uma forma de que isso seja celebrado sem que haja problemas no futuro para o município e para a própria instituição. Então, e o que não estão conseguindo distinguir é exatamente isso, vereador Paulo. Eu acredito que os mesmos questionamentos que eu recebo também são os que vocês. Em relação exatamente a isso, porque está se colocando que nós estamos amarrando. Nós estamos analisando, esse projeto entrou aqui final de dezembro, daí teve o recesso, nós voltamos e retomamos as discussões, a análise, os estudos, vieram os esclarecimentos para essa casa hoje, enfim, amanhã teremos essa audiência, mas o ponto é esse, a vinda, como qualquer outra que veio para cá, alugou um espaço, foi lá, se instalou, resolveu, não houve nenhum questionamento, nada, e não precisou nem da nossa autorização. O que há necessidade aqui é exatamente por esse convênio entre o município de Canoinhas, para eles se estabelecerem na escola lá em cima do Dr. Haroldo. Seria só essa pontuação. Vereadora Zenice Dreyer. Eu só penso, vereadora Norma, que são dois pontos, na verdade, que nós temos que ter clareza, né? O primeiro é a garantia do acesso à educação, né? Que nós temos que defender prioritariamente o acesso à educação. Melhor ainda se fosse a educação pública, né, de qualidade, melhor ainda se fosse universidades estaduais, federais, que estivessem se instalando no município, né? Mas nós também não podemos esquecer da nossa obrigação do tratamento igualitário entre as instituições privadas que já estão instaladas no município. Porque temos que deixar claro para a população que ele acaba caracterizando a concorrência desleal. Porque é a cessão de um espaço público para uma entidade privada, né?
Então, eu acredito que o debate amanhã vai ser bem intenso mesmo, e nós temos que manter nosso posicionamento com relação à justiça mesmo, né? Porque nós defendemos os interesses da população. Nós temos que ter clareza, né, vereador Paulo Glinski, da intenção, né, da real intenção da universidade, que seja melhor para a população, né, mas que também não precarize o trabalho das demais, né? Nós temos que garantir esse acesso às entidades de forma igualitária, né? É o nosso papel enquanto órgão fiscalizador, enquanto vereadores, e defender prioritariamente o acesso à educação, com certeza, né? Todo mundo vai apoiar a vinda de quantas universidades tiverem interesse de vir para cá, porque não é só atender Canoinhas, é Canoinhas e região, e isso é o desenvolvimento social também, é o desenvolvimento do município, mas nós não podemos deixar de prestigiar as entidades que já estão instaladas no município. Então, esse é o meu posicionamento para estar amanhã também manifestando na reunião de comissões. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Palavra, vereador Célio Galeski. Com relação à situação de Uniguaçu, realmente alguns pontos têm que ser levados em conta. Primeiro, eu entendo que a concorrência ela é salutar, né? Primeiro ponto, porque aí nós falamos da questão financeira, né? Que vai ter, com a concorrência vai ter essa questão, vai ter a questão do ensino, né? Porque a universidade vai ter que buscar professores realmente capacitados, né? Nessa concorrência. A questão da cessão do espaço público, né, que também tem que ser estudado, mas até onde eu entendo, e amanhã vai ficar mais claro, é por um determinado tempo, acho que é 5 anos, alguma coisa assim. E aí, claro que nós podemos, agora é o momento de se exigir alguma coisa. Nós estamos dando a mão, mas queremos receber também a contrapartida. Então, esse é o momento de discussão, e eu sou plenamente favorável à vinda de uma outra universidade. Primeiro, nós temos em Canoinhas, na região de Canoinhas, e aí envolve os municípios próximos, um número aproximado de 1.000 alunos que vão até a União da Vitória, que vão até Uniguaçu. Se esses alunos vão continuar lá pelos próximos 5 anos, que seja, mas no 6º ano, esses alunos já estarão aqui, os novos, né? Aqueles que entrarão, vereador Paulo Glinski, que esses que estão lá, talvez nós não possamos fazer nada, mas nós podemos fazer pelos próximos, já que até agora não pudemos fazer nada. Então, só sobre esse aspecto, eu já sou favorável, né? Primeiro, o curso de Direito era aqui no centro da cidade. Hoje, além da mensalidade, um aluno da 7ª fase paga, se pagar com o desconto, quer dizer, se pagar antes do prazo, R$ 1.500. Se somado mais a van, R$ 1.700. Ah, mas é o aluno da 7ª fase. Mas se esses alunos já estivessem aqui no centro, eram menos R$ 200 de van. É só um exemplo. E quando nós estamos falando de R$ 200, nós estamos falando de alunos também carentes, que esses R$ 200 representam bastante, ou pelo menos representam 20% do salário mínimo. Então, é nesse sentido que eu quero falar. Nós realmente temos que discutir, a gente compreende a situação das outras entidades, a própria UNC, por tudo que já fez por Canoinhas, né, por todo o histórico da UNC, as demais universidades também, mas eu vejo que esse é o grande momento que nós temos também para discutir isso. Porque não é só, nós não estamos falando aqui só de valores financeiros, nós estamos falando da qualidade do ensino, e quanto mais concorrentes, certamente os alunos vão ter a oportunidade de escolher aquela que é a melhor universidade. Então, eu de antemão, quero dizer que vou votar favorável, né, desde que atendidas as questões legais, com relação à cessão do espaço público, vou votar favorável à vinda da Uniguaçu e torço muito por ela. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila Lima. Boa noite, senhores e senhoras vereadoras e vereadores, internautas, comunidade que nos prestigia. Como presidente da Comissão de Justiça e Redação, só gostaria de deixar bem claro
que esses rumores de que a Câmara está travando o processo da vinda da Uniguaçu até Canoinhas é falta de verdade, porque o projeto chegou aqui na Câmara no dia 9/12/2019 e nós começamos os nossos trabalhos no dia 3 de fevereiro, exatos 7 dias. Então, veja uma celeridade. Amanhã já teremos uma reunião com todos os responsáveis, com todas as pessoas que estão lá no comando da Uniguaçu. Então, não existe, a Câmara não está travando de maneira nenhuma, a gente só está realmente, como todos os vereadores falaram, estamos estudando, porque nenhum passo pode ser dado fora do caminho, fora do curso. Os cursos que vão vir, que eles estão ofertando, são os mesmos cursos que a UNC de Canoinhas eles oferecem, que são administração, direito, engenharia civil, contabilidade e engenharia da produção. Mas como algum vereador comentou, realmente a competição, né, a concorrência é muito saudável, né, para igualar os preços e tal das mensalidades. Então, estamos todos de braços abertos para ouvir o que a Uniguaçu tem a nos dizer. E, se for de interesse de todos e da comunidade, é óbvio que aqui nós estamos apenas representando o povo, que seja bem-vindo a Uniguaçu aqui em Canoinhas. Muito obrigada. Não há mais inscritos, senhor presidente. Sendo assim, gostaria mais uma vez de cumprimentar os nossos internautas do Facebook e do YouTube. Cumprimentar o Ângelo Chuca, o Danilo Leite, o Cláudio Dancave, o Vilmar Sampaio, e os nossos assíduos participantes, Cláudio Sim e Eugênio Sidorak. Agradecer também aos funcionários da casa pelas conduções dos trabalhos de hoje. A título de informação, a partir de hoje as nossas notícias que são veiculadas no site da Câmara, elas também estarão disponíveis em áudio, tá? Isso vai facilitar a divulgação dos nossos trabalhos. E esses áudios e notícias também serão encaminhados para os nossos contatos do WhatsApp da Câmara, que é o 3622-3396. A nossa equipe também está estudando para a implementação de um podcast semanal, tá? Com o balanço das nossas atividades parlamentares, que aí será divulgado em site e em aplicativo de podcast, tá? Vale sempre ressaltar que nós estamos tomando cuidado de inovar nesse sentido, sem que isso custe um centavo para a Câmara de Vereadores, né? Então, acho que para os vereadores também é uma novidade, né? As nossas notícias vão ficar mais acessíveis. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 10 de fevereiro, 11 de fevereiro, terça-feira, às 19 horas. Boa noite e muito obrigado.